Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo. Essa tragédia aconteceu pouco mais de 100 anos atrás, em uma pequena ilha perdida no meio de um vasto oceano. Milhares de quilômetros de distância da primeira cidade habitada. Marcou uma disputa política dentro de um mesmo país e contra outro país vizinho. Uma pequena ilha que trouxe imensos problemas. Tudo começou quando um capitão chamado Thomas, vindo de uma patrulha mais extensiva pelos mares, saiu um pouco da costa em busca de piratas ou embarcações perigosas à sua nação, e descobriu uma pequena ilha despovoada. Fazendo medições, descobriu que era rica em minérios. Logo comunicou ao seu presidente, que estava sendo pressionado a entrar em guerra contra o país vizinho. Era uma resposta à nação. Os ventos, para o outro lado político, estavam mudando. As pessoas estavam mais favoráveis. Em pouco tempo, fora mandado para a ilha dezenas de mineiros solitários e os que tinham família, povoando a ilha com homens, mulheres e crianças. Existia muito trabalho a ser feito. Foram enviados também dezenas de militares, incluindo o capitão Thomas, que a descobriu, ficando com ele o comando da ilha. Eles precisavam reivindicar, fincar uma bandeira ali. O capitão, pouco a pouco, foi delegando funções às pessoas. A primeira coisa que mandou construir foi um farol, e determinou um faroleiro. Era um jovem sem muitas esperanças no seu país, que tinha vindo sozinho para a colonização da ilha. A princípio, mineiro. Foi estipulado que volta e meia alguém subiria a colina levando mantimentos e ele poderia descer de vez em quando, respirar ar puro e socializar com as pessoas. A sua função era de vital importância na ilha. O combinado era que uma vez por mês seriam enviados mantimentos à ilha, que era escassa em recursos alimentares. Eles dependiam desses mantimentos. Até que depois de alguns meses, o navio não chegou. Os moradores da ilha, com muito esforço, conseguiram se alimentar com o que caçaram, com as hortas montadas e algumas frutas encontradas em árvores. Passou mais um mês e nada dos mantimentos. Os moradores começaram a ficar preocupados. O estresse foi aumentando, algumas doenças acometendo as pessoas. O capitão disse para ficarem firmes no propósito. Alguma coisa certamente tinha acontecido, mas que logo seria resolvido. Ele tinha convicção disso. Caso os mantimentos não chegassem no mês seguinte, ele reuniria alguns homens e voltaria com seu barco em busca de respostas. Quando estava perto de completar 3 meses sem mantimentos, o capitão já estava fazendo os preparativos para a viagem. Um navio com a bandeira do país vizinho naufragou ali perto. O faroleiro desceu correndo a colina para contar a novidade. Aos poucos, os náufragos foram chegando na ilha. As pessoas, animadas com as novidades que eles estariam trazendo. O capitão do navio naufragado contou que a outra vertente política, a que odiava os militares, odiava a bandeira e que era hostil aos sentimentos nacionalistas, acabara vencendo as eleições. O capitão Thomas, sabendo que o novo presidente era um dos seus inimigos, certamente queriam deixá-los minguando, morrendo de fome. Mas as outras pessoas da ilha precisavam de ajuda. Se não fossem mandar mais mantimentos, que pelo menos viessem buscar as outras pessoas. Elas eram inocentes. Poucas semanas depois, chegou um navio de resgate para os náufragos. Algumas pessoas embarcaram nele, incluindo um grupo de militares que contariam à nação o que estava acontecendo na ilha. O descaso do novo presidente com certeza faria um terremoto político se nada fosse feito. Dito e feito, poucos dias depois chegou um navio de resgate, mas trouxe também mantimentos. A ordem era que o navio viesse buscar as mulheres, crianças
e os mineiros que quisessem voltar. Não teria mais exploração de minérios, e a ilha seria deixada de lado, sem valor. Os militares que voltassem perderiam seus postos e seriam julgados. Thomas sabia que o seu julgamento seria qualquer coisa menos justo, e decidiu ficar na ilha. Foi acompanhado por alguns militares, alguns mineiros e suas esposas. Pouco mais da metade das pessoas embarcaram de volta. Com menos pessoas, os recursos durariam mais. Caçariam, pescariam e coletariam frutas nas árvores e vegetais nas plantações. Teriam como sobreviver. O clima hostil que tomava conta do país certamente era muito pior que permanecer na ilha. Mas isso era um engano. Conforme os dias foram passando, a escuridão foi chegando. Primeiro sorrateira, sem querer assustar. Um surto de diarreia tomou conta dos moradores, ceifando suas vidas sem misericórdia. Pouco a pouco, as pessoas mais fortes foram sobrevivendo. Assim que recuperou as forças, Capitão Thomas decidiu consertar o seu barco e fazer uma tentativa ousada de voltar à civilização em busca de ajuda. Não ligava mais de ser preso e julgado. Queria salvar os inocentes. Assim que o barco ficou pronto, zarpou com o resto dos seus militares que haviam sobrevivido. Um homem, isolado no farol, haviam esquecido dele. Pouco a pouco, com a escassez de comida e com o isolamento social, ele foi enlouquecendo, até ser tomado pela maldade encarnada. O próprio capiroto apareceu pessoalmente para ele, entregando uma faca e mandando que ele fizesse o que fosse possível, se vingassem das pessoas que o abandonaram ali. O navio, com o Capitão Thomas, não conseguiu chegar ao seu destino. Naufragou perto da costa. Os militares, morrendo afogado, o capitão conseguiu chegar à praia e pedir socorro. Na ilha, um louco começou a matar mulheres e crianças. Só havia sobrado um militar na ilha. Demorou um pouco e percebeu o faroleiro ensandecido. Pegou a sua espingarda e o matou. Mas não antes do assassino ter matado 8 pessoas. Um verdadeiro banho de sangue. Thomas conseguiu contar o que estava passando na ilha, que eles precisavam de ajuda para buscar as pessoas. O presidente, ouvindo o apelo da nação, mandou um barco de resgate. O capitão fora retirado do seu cargo militar e enviado para uma colônia de trabalhos forçados, até o seu julgamento por crimes militares ser concluído. O barco de resgate, assim que chegou na ilha, coletou os poucos sobreviventes, resgatando-os. Mas a escuridão nunca saiu dos seus corações que haviam sido tomados. Pouco a pouco, mulheres, crianças e alguns mineiros foram morrendo de formas estranhas. Os médicos não sabiam dizer o que eles tinham. 20 anos após os acontecimentos da ilha, um antigo capitão, agora um senhor aposentado que havia perdido as pernas alguns anos antes, estava sentado na sua cadeira de rodas em uma casa de repouso e contava as histórias da ilha. Contou o que havia ocorrido após a sua saída em busca de resgate. As pessoas, maravilhadas, ouviam sobre uma ilha que não constava nos livros. O governo não comentava. Tudo sobre os acontecimentos haviam sido abafados. Pouco a pouco, as coisas foram caindo no esquecimento, menos para aquele velho, que viu de perto os horrores da escuridão. O misterioso farol que levava a uma importante ilha chamada Colosso fora desde a sua construção um enorme enigma. Nessa ilha vivia um grupo de colonos. Derrubavam e preparavam uma madeira bastante valorizada no continente. Pelo menos, uma vez por mês chegavam alguns navios trazendo mantimentos para esses colonos. E eles aproveitavam e levavam as valiosas madeiras. Muitos navios tinham problema em encontrar o deck à noite, atracar e poder descer os mantimentos. Alguns chegaram a se chocar com a costa, naufragando logo em seguida. Para resolver esse problema, os nobres do país resolveram construir um farol. Imagina eles ficarem sem as melhores madeiras. Onde construiriam as melhores mesas de jantar, cadeiras, camas, as igrejas com seus imponentes púlpitos? Então, eles mandaram os melhores pedreiros e um par de engenheiros para que o farol fosse construído.
Não precisava ser um imponente farol, precisava apenas ser funcional e que cumprisse bem a sua função, que era guiar e manter os navios seguros à noite. Uma vez por mês seria trocado o faroleiro, e foi justamente nesse ponto que alguma coisa na história fora perdida. Vamos aos fatos conhecidos. O primeiro faroleiro se chamava Prince Joseph, nome de rei, mas era um homem simples e viúvo. Ele era vigia de um mosteiro e já estava acostumado à solidão. Um mês no farol seria fácil para ele. Alguns homens não aguentariam o serviço. Prince não era um desses. Homens fracos, ele diria nessa situação. Tudo o que for narrado daqui para frente faz parte das lendas contadas por alguns sobreviventes e pessoas mais idosas que disseram ter de algum modo participado dos acontecimentos. Assim que Prince Joseph chegou ao farol, foi logo se acomodando, guardando seus mantimentos, organizando suas coisas, se familiarizando com o farol, já sabendo como mantê-lo abastecido de querosene para que ele nunca se apagasse. Instalou seu colchão no lugar mais seco e calmo. Embaixo do travesseiro guardou a Bíblia, que lhe faria companhia o mês inteiro. Sabia que o seu turno só seria trocado muito tempo depois. Em algum momento, naquela noite, Prince Joseph havia entrado em um estado de transe delirante. Sonhou acontecimentos de semanas em apenas algumas horas. Caiu no chão, chorou, esperneou, pediu perdão com dezenas de coisas que nunca havia feito. Escutou um barulho alto vindo dos céus. Dizem até que ele foi para o lado de fora do farol, para contemplar a lua, mas o que ele viu o fez se transformar em uma criatura de livros de terror da melhor qualidade. O seu grito foi ouvido por todos na ilha, que naquela noite não conseguiram mais dormir, com medo de que alguma criatura que falava existia na ilha. Prince Joseph, que agora era uma criatura horrenda e sinistra, pulou na água. De alguma maneira, no mês seguinte, quando o próximo faroleiro chegou, o farol estava aceso e guiando o navio para o local certo de atracar. Mas Prince não estava lá. Procuraram no farol e nem sinal do homem. Seus mantimentos estavam praticamente intactos, e sua Bíblia jazia em cima do travesseiro. Vai ver, ele não aguentou o tranco. Tome cuidado, Boris, para não ser o próximo. E o marinheiro, que fez essa exclamação, deixou o faroleiro e saiu rindo. Boris se instalou. A segurança que ele mantinha no semblante até chegar no farol logo se perdeu. A confiança deu lugar ao medo. E se nessa vida sabemos de alguma coisa, é que você não pode deixar o medo tomar conta. Ele se entranha no seu íntimo e devassa sua cabeça. A explode como uma batata quente, jogando o interior para todos os cantos. Boris pensou em desistir, mas ele viu o navio que o trouxe se afastando lentamente, cada vez mais longe. Não ouviriam seus gritos de desespero. Se ouvissem, provavelmente ignorariam. Naquela mesma noite, gritos foram ouvidos vindo do farol. Pela segunda vez, o pessoal da ilha não dormiu, achando que pudesse ser alguma criatura mitológica que começava a ganhar força entre todos os moradores. Algo precisava ser feito. Mas o quê? Todos se perguntavam. Não tinham conhecimento de caça e muito menos armas. Resolveram manter vigia. Um mês se passou. Então o próximo navio atracou. O farol continuava funcionando muito bem. Porém, o faroleiro não estava lá. Optaram por não contar que o primeiro também tinha sumido, se resumindo a dizer que esse último deve ter ficado com medo de algo e corrido para a ilha. Era uma desculpa razoável, e um novo faroleiro não ficaria preocupado. Ele era um jovem, recém-saído dos estudos. Ele estava em busca de trabalho para dar à mãe uma vida melhor. Logo aceitou o trabalho. Lhe contaram que era dinheiro fácil, apenas um mês. Ele se despediu da mãe e embarcou nessa viagem, que se mostrou, como todos sabem, sem volta. De noite, delirando, suando muito, encharcando o colchão, o jovem correu para o lado de fora. Olhou a lua banhada em sangue, uivou, gritou, e aos poucos começou a se transformar em uma vil criatura.
O terceiro homem, o terceiro faroleiro, o terceiro desaparecimento. Ele logo pulou na água para nunca mais ser visto, pelo menos não em uma forma humana. Depois que 5 faroleiros haviam desaparecido, as pessoas da ilha começaram a enlouquecer, matar uns aos outros, começando um caos na ilha. Forças especiais do país foram enviadas para conter a crise. Logo a bagunça cessou, mas não com o saldo de muitas mortes. Ninguém queria mais trabalhar na ilha coletando madeira. Todos diziam que o farol estava amaldiçoado, que tinha algo ali. Algo que estava fazendo mal aos homens que entravam e nunca mais saíam. Uma certa presença maligna que amaldiçoava todos na ilha. Então, certos de que a culpa era de alguma presença no farol, o capitão da expedição reuniu seus 5 melhores soldados e um padre, que sempre acompanhava nas missões, e decidiu subir ao farol. Investigar a fundo e expulsar seja o que quer que estivesse fazendo aquele mal todo, com a ajuda espiritual das armas, a que desse conta do recado. Chegando ao farol, subiram lentamente, espreitando e aguçando os ouvidos para escutar algo. Ao chegar na sala principal do farol, o capitão viu uma moeda caída no chão. Se abaixou para pegar. Logo uma escuridão começou a tomar conta do lugar. Criaturas enormes pularam da água, fazendo um barulho ensurdecedor. Os soldados começaram a lutar, gritar. O capitão estava em um estado de transe. Não via nada acontecendo. Pouco mais de um minuto depois, os soldados estavam mortos e o padre também, com o crucifixo caído ao seu lado. O capitão voltou do torpor e se viu cercado por 5 criaturas horríveis, que logo enfiaram seus tentáculos por todos os orifícios do seu corpo. O capitão gritou. Dizem que até hoje quem vai visitar a ilha ouve o grito do capitão. Dizem que todas as criaturas, antigos faroleiros, se juntaram nele, o tornando uma criatura lendária e enorme, que assalta e toma conta de todos os mares do planeta. Mesmo após décadas de relatos e procuras, a criatura nunca foi encontrada. A ilha se tornou um local turístico, mas só para as pessoas que tenham a coragem suficiente.